do professor Matheus, pela galera aí presente. Falar de CrossFit, para mim, é muito prazeroso, isso faz parte do meu dia a dia. Eu estou em contato com o CrossFit há bastante tempo e espero poder fazer uma troca bacana com vocês e que a gente possa conversar, enfim, e tentar desmistificar um pouquinho dessa questão da lesão no CrossFit, tá? Eu vou só desligar minha câmera, porque eu tenho bastante vídeo aqui, talvez fique um pouco pesado. Só me confirma se está aparecendo aí. Tá aparecendo sim, Rai. Só aperta ali ocultar ali embaixo, fazendo favor, para aparecer seu slide melhor. Fechou, valeu. Então, sou formada pela Universidade Estadual de Londrina, sou caloura do professor Matheus, e fico feliz que eu vi bastante gente ali que se formou com a gente, entre calouros, enfim, valeu por estar aí, por estar prestigiando e por tirar um tempinho para a gente poder bater esse papo. Então, atualmente eu atuo dentro de uma box de CrossFit, meu consultório basicamente não, é literalmente dentro de um box de CrossFit hoje em dia. Meu trabalho com cross, eu já tenho acompanhado pessoal em competição, atletas em competição já tem um bom tempo, e o que me levou a transferir meu consultório para dentro de um box, e tem sido uma experiência muito bacana. Então, trabalho com diagnóstico e terapia mecânica, trabalho com osteopatia, sou apaixonada pela osteopatia, e a visão e a metodologia e toda a filosofia que a osteopatia traz para a gente trabalhar com o esporte, a aplicabilidade dela, principalmente no CrossFit, né, que é o que eu estou mais em contato, é incrível como a gente pode realmente ver e cuidar do atleta de uma forma extremamente global e cuidar dele como um todo. E também sou anjo do OD desde 2019. Então, para a gente falar de lesão e prevenção no CrossFit, esse é um tema bastante polêmico, né? Muitas pessoas têm muita a visão, até mesmo profissionais da área da saúde, tem muita visão de que o CrossFit lesiona, né? Às vezes a gente vai num profissional, tanto um instrutor de pilates, quanto um educador físico, às vezes um médico, a gente vai buscar e fala que faz CrossFit, é muito comum as pessoas falarem para mim, falei com tal fulano pediu para eu parar de treinar CrossFit, porque CrossFit lesiona. Isso é uma fala muito comum, que a gente, né, encontra bastante no dia a dia. Acredito que está sendo mais difundido, o CrossFit está sendo melhor aceito de uns 2 anos para cá, eu acredito que ele já, né, conseguiu penetrar melhor na população, a galera está conseguindo aceitar um pouquinho mais, mas o preconceito existente em relação à lesão no CrossFit ainda é bastante grande. Então, eu gostaria de dividir aqui com vocês um pouquinho de alguns estudos, achados clínicos, e que a gente possa realmente ter um olhar diferenciado a respeito do CrossFit, que a gente consiga, nada daqui é uma verdade absoluta, óbvio, né? Tudo é passível de mudanças, enfim, aqui eu quero trazer o que a literatura traz de mais recente para vocês, mas para que a gente realmente se pergunte, se questione e realmente tenha um conhecimento teórico prévio, para a gente ter uma informação mais precisa, para que a gente possa passar para o paciente uma informação realmente que seja relevante. Então, para eu falar que CrossFit lesiona ou não, é importante que eu saiba, que eu entenda do esporte e que eu saiba quais são os dados que estão relacionados para eu poder falar se realmente CrossFit lesiona ou não, tá? Na quantidade que a galera acha que lesiona. Então, eu sou membro da comunidade Anjos do OD, né? Que é uma comunidade de profissionais da saúde voltadas ao CrossFit, que tem o objetivo de fomentar a evolução no esporte, prevenindo lesões e acelerando a performance dos praticantes. Então, nós somos aí em mais ou menos 100 anjos por todo o Brasil, entre educadores físicos, massoterapeutas, fisioterapeutas e médicos, que realmente buscam estudar a modalidade, trocar
estudos, trocar informações a respeito da modalidade, a fim de prevenir lesão, de melhor orientar o nosso paciente, a fim de crescer e fazer com que a modalidade cresça e evolua sempre. Então, nós somos a única empresa indicada pela CrossFit, com excelência na recuperação de atletas na América Latina, dentro dos campeonatos, dos maiores campeonatos que acontecem aí. Então, o Anjos tem participado, tem tido sempre uma vaguinha ali no recovery, no processo de reabilitação desses atletas. O último campeonato que o Anjos esteve presente foi no BCC desse ano, que aconteceu um pouquinho antes da pandemia, então foi, né, um pouquinho antes de tudo fechar, de acontecer o lockdown, o campeonato aconteceu. E eu tive o prazer de poder estar lá esse ano e poder fazer parte desse evento que é gigantesco. Então, o BCC, ele é uma seletivas, é um campeonato, né, uma seletivas que vai dar o passaporte de entrada para o CrossFit Games, que é o maior campeonato, né, só a elite do CrossFit compete dentro do CrossFit Games. Então, é um nível de competição extremamente alto. E foi um prazer poder estar no BCC e poder atender e dividir conhecimento com diversos outros profissionais da área da saúde aí que buscam estudar o CrossFit. Então, foi uma troca de experiências muito bacana. E dentro desses campeonatos, o Anjos do Odd, a gente tem uma área de recovery, né, onde a gente tem botas de compressão, a gente tem macas para atendimento dos atletas pré e pós competição, crioimersão, enfim, então a gente tem todo um ambiente ali voltado para o atleta, até um ambiente de relaxamento, para eles ficarem mais sossegados, conseguirem descansar. Então, o Anjos do Odd faz um trabalho muito bacana em relação a isso, e a gente tem uma força bastante grande dentro dos campeonatos, até mesmo pelo feedback dos próprios atletas. Então, nesse ano, eu tive a oportunidade de atender chilenos, tinha sul-africano, argentino, tinha gente praticamente do mundo inteiro lá participando da competição, então foi realmente surreal. E para a gente falar do CrossFit e poder entender realmente se CrossFit causa lesão ou não, nós precisamos entender o que é o CrossFit. Então, o que é essa modalidade, né? Então, primeiramente, o CrossFit é uma marca registrada, ela tem treinos e uma metodologia específica, ela tem afiliados. Então, para você ter a marca CrossFit, você precisa pagar uma anuidade para que você consiga ali ter na parede do teu box esse nome CrossFit, fulano de tal. Então, é uma empresa extremamente grande que acabou tomando o nome do esporte, né? E dentro do CrossFit, Greg Glassman, que é um ex-ginasta americano, e que foi quem assim, fundou o CrossFit, digamos assim, ele queria formar um programa de treinamentos para que as pessoas conseguissem enfrentar qualquer tipo de desafio físico. Ou seja, não, nada de certo ou errado com qualquer outra modalidade, né? Mas para ele falava assim que não adianta você pegar uma carga enorme de supino, sei lá, conseguir fazer tanto no leg press, se na hora de repente subir um lance de escada, você não tem uma capacidade cardiorrespiratória para fazer aquilo com eficiência, com qualidade. Se de repente você, né, numa situação do dia a dia, sei lá, você precisa fazer um salto, ultrapassar algum obstáculo, alguma coisa ali, e às vezes a gente não tem capacidade para fazer isso de uma forma adequada. Então, pensando nisso, Glassman quis compilar dentro de uma metodologia, ele quis compilar diferentes programas de treinamento que acabou se tornando o CrossFit. E a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de todo essas frentes que o CrossFit traz. Então, é um programa de treinamento baseado em treinamentos militares e policiais, se eu não me engano, por volta dos anos 30. Então, ele trouxe de novo essa filosofia de treinamento e adaptou, enfim, e acabou se tornando essa modalidade gigantesca que é hoje. E para a gente entender, então, o que é o CrossFit e entender quais são as lesões pertinentes ao esporte, a gente precisa entender quem que é o praticante de CrossFit. Então, se a gente, por exemplo, for falar da natação, e for, de repente, buscar uma referência em relação à natação,
Quem que a gente tem hoje aí é o Phelps, que foi um cara que bateu recordes, é um cara fora da curva, né, totalmente dentro da modalidade dele. Se a gente for pensar, de repente, em atletismo, em tiro, 100 metros, o que a gente pensa? No Bolt, que é um cara que também recordista dentro da modalidade dele, é um cara que, né, conquistou diversas medalhas. Se a gente for pensar no futebol, de repente o Cristiano Ronaldo é uma referência que a gente tem, é um cara que treina, extremamente disciplinado, é um cara que também já foi reconhecido diversas vezes dentro da modalidade do futebol. E se a gente for pensar, de repente, em ginástica, a gente tem como referência Simone Biles, né? Que conquistou, o que essa menina tem de medalha é incrível, né? Então, dentro da área dela ali, ela é realmente surreal o que ela faz. Só que se a gente pegasse esses atletas e se a gente colocasse ele em capacidades diferentes, será que eles teriam o mesmo desenvolvimento? Eles seriam tão bons naquilo quanto eles são no que eles fazem? Por exemplo, se a gente pegar a Simone Biles e colocar ela para fazer um levantamento de peso olímpico, será que ela vai ser tão boa nisso quanto ela é na ginástica? Se a gente pegar, por exemplo, o Phelps e botar ele para dar um tiro, correr, será que ele vai ter o mesmo desempenho? Ele vai ser tão bom na corrida quanto ele é na natação? Então, o CrossFit, ele não busca um atleta que seja bom em só uma área. Ele busca um atleta que tenha que ele seja bom em diversas frentes, em diversos ramos dentro do esporte. Então, entender isso é fundamental, porque a gente sabe que daí quais são os níveis de treinamento, qual a intensidade e qual o estímulo que esse paciente está recebendo, que esse atleta está recebendo. Então, o CrossFit nada mais é do que um programa de treinamento de força e condicionamento físico de forma geral, que ele é baseado em movimentos funcionais feitos em alta intensidade e constantemente variados. Cara, eu acho que essa é a pegada fundamental que faz os praticantes se apaixonarem pelo esporte. Eles são feitos em alta intensidade e são constantemente variados. Ou seja, eu posso fazer um agachamento hoje no meu treino, posso fazer amanhã um agachamento também, mas com cargas distintas, com solicitações diferentes, com número de repetições diferentes. Então, essa variedade que o CrossFit traz nos permite falar que a gente tem, dentro do CrossFit, a gente é capaz de treinar agilidade, coordenação, equilíbrio, flexibilidade, força, velocidade, precisão, potência, resistência cardiorrespiratória, cardiovascular e muscular. Então, eu trouxe um vidinho que ilustra um pouquinho do cross aqui de uma competição para a gente entender um pouquinho do que a gente está falando.
Massa pra caramba, né? Tem vontade de treinar. Então, galera, para quem não conhece ou não tinha um contato com o CrossFit, esses são alguns dos movimentos, né, que são solicitados que a gente pode observar. Tem muito movimento de agachar e de empurrar, de desenvolver, de flexão, extensão de braço, de flexão, extensão de perna, de abdômen. Então, o que acontece? A gente trabalha muito esse complexo flexor e extensor. Seja levantando carga, seja com peso livre, seja com barra, com mochila. Então, essa variedade é que faz o CrossFit ser tão diversificado e eu acho que é aí que está a pegada e é aí onde o CrossFit conquista e ganha tanta gente. E quando a gente, então, vai falar dos praticantes, a gente não pode se restringir somente aos atletas, né? O CrossFit é uma modalidade de total inclusão, onde a gente pode incluir os amadores, aquelas pessoas que querem treinar simplesmente por um condicionamento físico, ou por um shape, ou por saúde. A gente pode sim incluir idosos, crianças, gestantes e portadores de necessidades especiais. Então, dentro dessa complexidade, dessa variedade dos movimentos do CrossFit, a gente encontra um escalonamento desses movimentos, tanto numa progressão ascendente, né, tanto para pessoas que estão evoluindo, ela sempre consegue evoluir em carga, em complexidade de movimento, quanto para pessoas que estão iniciando, que são ou que precisam de alguma adaptação. Então a gente consegue também escalonar esses exercícios para baixo. Se, por exemplo, um idoso chegou lá para fazer CrossFit e ele não sabe nem sentar e agachar e levantar com qualidade, ele vai começar a aprender a fazer isso dentro das limitações, dentro da realidade dele. Então, quando a gente olha esses movimentos, parece tudo muito agressivo, enfim, mas a gente está vendo competição, a gente está vendo atletas que estão em performance, estão competindo em alto nível. É totalmente diferente de você ir para um boxe num dia a dia e de repente ver pessoas que estão buscando o alto nível, mas pessoas que também estão simplesmente buscando qualidade de vida, tá? Um exemplo disso é a Ju. A Ju, ela é uma praticante de CrossFit aqui de Maringá. Ela já treina há bastante tempo e ela disponibilizou os treinos, alguns vidinhos para que eu pudesse mostrar para vocês. Dela aqui gravidinha. Esse primeiro vídeo ela está com 5 meses da segunda gestação dela. Ela é uma pessoa que treina CrossFit há bastante tempo, enfim, né? E eu acompanhei, sempre vi ela treinando, tanto na primeira quanto na segunda gestação dela. Então, ela manteve o CrossFit até o final das gestações. E aí a gente pode ver ela fazendo tanto movimento de carga quanto ginástica, né? A Ju, então, lembrando, né? Lógico, ela pratica o CrossFit, ela teve todo um acompanhamento durante a gestação, o médico dela estava orientado, o médico dela super sabia que ela fazia CrossFit, ou seja, então, um exemplo de adaptação, de repente, aqui para ela, é no segundo e no terceiro vídeo, que para a carga que ela estava fazendo, o movimento que ela estava realizando, de repente fazer uma flexão de quadril, onde ela tivesse que tirar a barra do chão,
talvez fosse um movimento muito amplo, que para a idade gestacional dela ali não fosse o mais adequado. Então ela adapta, ela põe esse suporte, coloca e tira o peso e tira a carga do chão de uma altura mais elevada, né? Então esse é um tipo de adaptação que a gente pode pensar em fazer. Aqui também tem um exemplo do Rodrigo, um outro atleta aqui também de Maringá, ele também treina aqui, e né, ele não tem o membro inferior esquerdo. E olha que massa, que legal de ver ele treinando, enfim. E a gente pode ver aqui, ó, nesse segundo vídeo, ele está fazendo um back squat, né, que é um agachamento com a barra nas costas, né? Então, o que acontece? Você vê que, pela limitação dele, ele não tem a profundidade de fazer um agachamento mais profundo, né, de quebrar uma paralela, como a gente fala aqui no CrossFit, que é fazer um agachamento de tal forma que o quadril passe a linha do joelho, né? Vá mais baixo que o joelho. Então, a forma dele adaptar e não deixar de fazer o exercício foi o quê? Colocou no apoio de uma caixa. Então, ele tem ali o estímulo proprioceptivo ali da caixa, ele já levanta, ele não deixa de fazer o agachamento, ele não deixa de fazer o treino dele, ele simplesmente adapta. Então, essa variação é gigantesca e é linda dentro do CrossFit. Então, quando a gente fala dos movimentos de CrossFit, nós temos 3 frentes principais que dominam os movimentos, né? Então, a primeira delas é o LPO, que é o levantamento de peso olímpico, que nada mais é do que são estratégias biomecânicas de você tirar um peso do chão ou da linha do quadril e colocá-lo ou acima da cabeça, ou na altura dos ombros, ou na linha do quadril, enfim. São estratégias de movimento onde a gente vai tirar uma carga do chão e transportá-la para cima da cabeça. Enfim. Nós temos os exercícios de ginástica, que são movimentos com o próprio corpo, podem ser em solo, em barras, em argolas. E temos o endurance, que são os exercícios de cardio, né? São os aeróbicos, onde a gente tem o remo, a bike, natação, o esqui, a corrida, e toda essa variedade que a gente tem no LPO, que a gente tem no gym, que a gente tem no endurance, quando a gente soma isso e mescla, faz, né, a gente tem os diferentes treinos do dia a dia. Então, como é um leque muito grande, os treinos são poucos repetitivos, né? Então, os treinos geralmente são, você dificilmente vai repetir o mesmo treino, sei lá, dentro de um período de tempo muito grande. É muito difícil isso. Então, quando a gente vem aqui entendendo o esporte, entendendo quem é o atleta que pratica, quem é que busca o CrossFit, aí a gente consegue começar a pensar se o CrossFit realmente causa lesão ou não. Para começar, CrossFit causa lesão? Sim, todo esporte causa lesão. Desde que você faça um squash, sei lá, um tênis, cada esporte vai ter as suas lesões mais comuns, tá? Então, para trazer um pouquinho aqui para vocês, eu trouxe esse estudo de Parcari, de 2004, que ele é um estudo muito interessante, porque ele avaliou 3.657 finlandeses. E o que ele queria era avaliar a incidência de lesão em atividades cotidianas. Então, a pessoa ia lá no dia a dia, referia uma lesão, isso era anotado e acompanhado. E alguém tem alguma ideia quais foram as atividades mais encontradas que causavam lesão no dia a dia da galera? Vocês podem abrir o microfone e falar aí.
sei lá, serviços domésticos assim, não sei, jardinagem também, ou limpar a casa, eu acho que deve ser coisa desse tipo. Exatamente, Matheus. A galera geralmente acha que são atividades envolvendo no esporte, né? E quando a gente vê qual que é o maior número de lesão, exatamente, jardinagem, caminhada e reparos domésticos. Ou seja, então aqui ilustra qualquer atividade que a gente faça, que nós não estejamos preparados para fazê-la, a gente vai lesionar. Então, toda atividade existe uma preparação muscular, uma preparação articular, tá? E quando a gente fala das lesões do esporte, cerca de 60% dessas lesões são causadas por erro de treinamento. Então, especialmente três frentes, né? Que é quando a gente demanda uma alta intensidade de treinamento, quando a gente tem uma técnica inadequada da execução dos movimentos e quando a gente faz uma avaliação inadequada das capacidades e demandas do atleta. Ou seja, eu solicito muito mais do que o meu atleta pode ir, eu cobro muito mais dele do que ele pode ir. Aí a gente está propício a desencadear lesões e diversos outros quadros, né? Então, independente do esporte, né? Cada esporte tem sua especialidade, né? Cada esporte tem seus índices e seu local de maior lesão. Então, primeiro a gente entender isso, tá? Que se a gente tiver uma alta intensidade de treinamento, uma técnica inadequada e uma avaliação inadequada de capacidade de demanda, a gente vai lesionar mesmo se a gente estiver jogando, sei lá, boliche, tá? Então, a literatura tem trazido cada vez mais artigos referentes ao CrossFit, então hoje a gente já consegue ter um embasamento um pouquinho maior a respeito de lesão de CrossFit, a respeito do perfil do praticante de CrossFit. É óbvio que isso ainda tem que vir muito mais estudo, aí a gente tem diversas dúvidas que ficam, mas alguns estudos que a gente tem já consegue trazer uma visão da realidade que a gente tem hoje dentro dos boxes, tá? Então, eu trouxe alguns artigos para poder ilustrar. Esse primeiro artigo é uma revisão sistemática feita aqui no Brasil mesmo, é um artigo muito legal para quem tiver interesse, quiser começar a estudar. Ele traz um panorama do perfil dos praticantes de CrossFit, ele traz 31 estudos de alta relevância científica, então é bem bacana. E o que ele deixa aqui como forma principal, como uma mensagem, né, ele deixa, é que ele aponta a necessidade da gente ainda estudar o controle de carga. Então, essa variação, esse controle de carga, a gente ainda precisa se aprofundar nesse tema. Quando a gente pega já esse outro estudo, que vai falar sobre as lesões, vai buscar, né, quais são as principais lesões musculoesqueléticas e os fatores associados às lesões, então, aqui a gente já encontra uma prevalência de 30,5% de lesão nos praticantes, tá? Essa incidência varia de 0,24 a 0,76 a cada 1.000 horas. Por que a cada 1.000 horas? Então, toda vez que a gente for ver os artigos, ou for comparar em relação a qualquer outra modalidade, a gente precisa equalizar, a gente precisa primeiro equiparar do que a gente está falando, para depois sim a gente ver se aquilo causa mais lesão ou não. Por exemplo, uma pessoa que geralmente pratica CrossFit, ela tem um nível de comprometimento, um nível de assiduidade no CrossFit muito grande. Geralmente esse praticante vai de 3 a 6 vezes na semana praticar CrossFit. Geralmente as pessoas vão mesmo todos os dias. De segunda a sábado estão treinando. Então, se a gente for comparar, de repente, o CrossFit com um tênis, que a pessoa, sei lá, vai jogar 2, 3 vezes na semana, seria muito injusto eu comparar uma semana de CrossFit, onde a pessoa treina 6 vezes na semana, com uma semana de tênis, onde a pessoa treina 2 vezes na semana. Então, a carga horária que você está exposto ao esporte é diferente. Então, vai haver uma variação dentro dos resultados. Então, para a gente poder equalizar esses índices, é necessário que eu exponha a mesma carga horária para diferentes modalidades. Então, que a gente compare 1.000 horas de CrossFit com 1.000 horas de tênis, com 1.000 horas de futebol, e aí a gente sabe quem lesiona mais. Beleza?
E um outro parênteses aqui, quando a gente vai ver alguns estudos de cross também, existem dois tipos de definição de lesão. Nesse estudo, usou a definição de Wiesenthal. Ou seja, o que o Wiesenthal classifica como lesão? Ele classifica como lesão o atleta que vai treinar e depois fica 7 dias sem treinar, ou fica 14 dias treinando de forma adaptada, ou busca um profissional da saúde, seja ele um médico ou um fisioterapeuta. Então, para você entrar como critério de lesão dentro desse estudo, dentro do Wiesenthal, então você tem que apresentar um desses 3 índices. Ou 7 dias parados sem treinar, ou 14 dias treinando de forma adaptada, ou buscando um profissional da saúde, tá? E aí sim que eles entram como parâmetro de lesão. A gente vai ver que existe um outro tipo de definição de lesão que alguns artigos usam, que é a definição de lesão de Hauck. A definição de Hauck, ela usa como padrão o paciente treinou hoje e não foi treinar amanhã porque sentiu qualquer tipo de dor ou desconforto, ele já classifica como lesão. Entendeu? Então, o paciente foi treinar hoje, já não foi amanhã, já entra no estudo. Isso é o estudo de Hauck. Na definição de Wiesenthal, o paciente precisa ficar 7 dias sem treinar ou 14 dias de forma adaptada. Então, isso, o que acontece? Isso pode trazer uma diferença na incidência entre os artigos. Então, é importante a gente sempre ver qual que é a definição que o artigo está utilizando. Beleza? E entre a localização da dor, a gente observou o quê? Que ombros tem, dentro desse estudo, né, 39% de acometimento, lombar 36% e joelhos 15%. A gente vai ver dentro dos outros estudos que as áreas de lesão é mais ou menos isso aí, tá? É sempre ombro, lombar e joelho. Alguns vão trazer joelho em segundo lugar e lombar em terceiro, mas na grande maioria é ombro primeiro, lombar segundo e joelhos em terceiro. Esse outro estudo também é um estudo muito legal do Paulo Salles, que ele é um médico também da comunidade Anjos do Lodge, então a gente diversas vezes tem reuniões científicas com ele, e acho que, se eu não me engano, essa foi a tese de mestrado dele, onde ele trouxe uma incidência de 18,9 a cada 1.000 horas de exposição ao esporte, né? E aqui ele traz uma coisa, um dado bastante importante, que é mais perigoso a gente treinar com cargas mais elevadas do que a gente apresentar alguma lesão prévia. Então, essa variedade de carga ou treinar acima da capacidade é um fator de predisposição para lesão. Esse outro estudo aqui também é um estudo do Ian Spray, ele também é um médico do Anjos do Lodge. Se eu não me engano, esse também foi um mestrado que ele desenvolveu e foi publicado, acho que em 2016. E aqui também ele encontra 31%. No estudo anterior, ele utilizou Hauck, tá? Ele utilizou, então, o Paulo utilizou lesionou, não foi treinar no outro dia, parâmetro para lesão entra no estudo, beleza? O Ian, se eu não me engano, ele já usou o Wiesenthal. Então, isso vai trazer uma diferenciação dos resultados, ok? E um negócio legal que o Ian trouxe aqui foi que ele conseguiu uma incidência que praticantes que treinam há mais de 2 anos apresentaram um índice maior de lesão. Beleza? Dentro desse próximo estudo, que também quis avaliar a incidência de lesão no CrossFit, utilizou a definição de Hauck, ok? Então, treinou hoje, não foi amanhã, entrou para o estudo. Então, ele encontra uma incidência de 2,3% a cada 1.000 horas de exposição ao esporte. Ok? Então, localização da dor também, ombro, joelho e lombar. Esse outro estudo também, que busca avaliar a incidência de lesão, já usou a definição de Wiesenthal. Encontrou uma prevalência de lesão de 56,1%, também respeitando lá aquele negócio de ombro, coluna lombar e joelho. E aqui ele encontrou um negócio diferente, que ele encontrou onde atletas com menos de 6 meses de treinamento apresentavam 3,68 vezes chances a mais de lesionar, tá? Então, talvez pela técnica inadequada, talvez isso pode ser um fator que tenha interferido no estudo.
atletas que estão iniciando no esporte, ainda não tem uma familiaridade com a técnica, com os movimentos, isso pode ser um fator de predisposição para lesão. Esse outro estudo aqui também traz uma prevalência de 44% de lesão. E aí ele traz aqui que lesões prévias tem um fator de risco de 3,75 vezes a mais de lesionar. Ou seja, o cliente já chegou lá no seu box, enfim, seu paciente. Às vezes você não tem muito tempo para avaliar, né? Às vezes ali na correria do box, enfim. Se tem alguma pergunta ouro para você fazer para o cara, pergunte se ele já tem alguma lesão prévia. Né? Porque se o cara falar, poxa, eu já tenho uma dorzinha na lombar, isso já me incomoda já tem um tempo, putz, foca ali, traga exercícios de mobilidade para aquela região, né? Não que a avaliação completa não seja necessária, é sempre importante a gente ver o paciente ou o atleta de uma forma global, mas se, né, no calor ali tiver que fazer algo rápido, pelo menos pergunta se tem alguma lesão prévia e dá atenção para essa região, porque a chance dele se lesionar novamente aumenta. Tá? Então, quando a gente vai fazer um comparativo desses índices de lesão, a gente vê aqui que o CrossFit tem 3,4% a cada 1.000 horas de esporte, tá? Exceto os novatos, que treinam aí em torno de dois meses, tem uma chance um pouquinho maior de lesionar, provavelmente pelo que eu comentei, da ausência de técnica, da falta de familiaridade com os exercícios. Mas quando a gente compara isso com outros esportes, por exemplo, o futebol tem 6,5% a 12% de chances de maiores de lesionar. Quando a gente compara isso com o CrossFit, já é um número mais elevado. Corrida de rua, você vai de 7 a 17. Então, quando a gente se trata de novatos, pessoas que estão iniciando na corrida de rua, ela pode chegar a 17% de chances de lesionar a cada 1.000 horas de exposição ao esporte. Então, será que realmente o CrossFit lesiona tanto quanto tem sido falado? Né? Então, estão aí alguns conceitos para que a gente possa revisar e mudar um pouquinho o nosso olhar acerca do esporte. Esse gráfico traz um pouquinho, também traz a relação do CrossFit, então a gente vê que o CrossFit está aqui embaixo, estão perdendo para corrida, rugby, basquete, futebol, hóquei, ginástica, tá? Então o CrossFit ainda está longe de ser o esporte que mais lesiona. Então, entendendo o que é o esporte, quais são as variáveis que envolve dentro do esporte, quem é o atleta que pratica o esporte e quais são os principais acometimentos, né? Se a gente entende que ombro, lombar e joelho são os mais acometidos, então a gente já consegue ter uma visão mais clara de quem é esse paciente que a gente está trabalhando, o perfil do paciente que a gente está trabalhando, e a gente consegue ter uma noção muito mais abrangente, muito melhor para prevenir, de entender como prevenir essas lesões. Então, como a gente previne? Primeira coisa, a avaliação direciona o tratamento. Então, sempre fazer uma boa avaliação, independente do esporte, independente se o cara é atleta ou não, se ele está buscando performance ou não. Avaliar, entender as capacidades e demandas daquela pessoa que está te procurando. Olhar o paciente como um todo, ter uma visão ampla do que ele faz, como ele desenvolve. Esse cara passa o dia inteiro sentado e daí no final do dia ele vai lá fazer um crossfit. A gente precisa ter esses entendimentos. Um cara que passa o dia inteiro sentado no escritório, quase não levanta para fazer xixi, para tomar água, todo encurtado. Ele chega no final do dia, mal faz um aquecimento, quer fazer um crossfit onde tem uma amplitude grande de movimento, exige uma mobilidade grande das articulações. Então, como que eu vou orientar? Como que eu vou direcionar esse paciente? Tá? Então, avaliar, entender qual que é o contexto que esse paciente está inserido, isso é primordial. Entender do controle e volume de carga. Então, saber progredir, saber evoluir carga, os profissionais de educação física, os coaches, são muito bem orientados para isso, né? Mas a gente, enquanto terapeuta, também tem que ter uma noção de qual que é o treino, qual que é a periodização que está sendo feita, qual que é a solicitação, qual que é a demanda que está sendo exigida daquela pessoa, tá? E entender do padrão de movimento. Se a gente entende qual que é o padrão de movimento adequado, entender quais são os erros, quais são as falhas, quais são as compensações mecânicas, acaba se tornando mais fácil.
Então, um padrão de movimento, especificamente para o CrossFit, exige muita mobilidade e estabilidade. Vendo nessa figura aqui, ele está fazendo um front squat, é um agachamento, com a barra à frente da linha dos ombros. E olha que agachamento bonitinho, né? A gente olha, a gente quase não tem o que corrigir aí. Então, o que a gente observa? Que esse paciente, esse atleta, ele está com uma amplitude de tornozelo bacana, ele está forçando, ele não está no máximo, mas está numa amplitude grande de joelho, uma flexão grande de quadril, uma flexão completa de cotovelo e uma extensão de punho e dedos. E ao mesmo tempo que ele está mantendo toda essa mobilidade, mantendo essas articulações quase num nível máximo de amplitude, ele está estável dentro dessa postura. Ele está com uma base de sustentação estável, ele está com um core firme, ele está com uma postura ereta, ele está com os cotovelos apontando para frente. Ou seja, ele está com um padrão de movimento limpo, né? Então, quando a gente junta a estabilidade e a mobilidade, para o CrossFit, isso é fundamental. Não adianta só ter força e não ter mobilidade, não adianta só ter mobilidade e não ter força. Então, isso é um misto que é trabalhado e é nisso que a gente evolui, né, dentro da prática do esporte. Então, quando a gente vai pegar alguns padrões de movimentos aqui, então, agachamento, né, que é um back squat, né, a menina está com a barra atrás das costas, um agachamento com a barra atrás das costas. Ela está com um padrão, nessa primeira imagem, ela está com um padrão de movimento completamente errado, né, flexão, tronco anteriorizado, e quando a gente também, a especificidade da avaliação é muito importante, porque quando a gente olha para esses movimentos e vê essas compensações, eu não posso generalizar tudo e falar, é falta de mobilidade de coluna, é falta de mobilidade de quadril e de ombro, né? E a gente querer passar sempre a mesma receitinha de bolo para qualquer paciente ou qualquer atleta que pratica o esporte. A gente precisa entender a individualidade de cada um. Isso é muito importante. Então, aqui nesse primeiro momento, o que falta para essa moça? Mobilidade de coluna. Então, ela está aqui fazendo agachamento olhando para baixo. Ela, nessas condições, se ela colocar peso nessa barra, ela tem uma chance muito grande de tombar para frente, enfim, de não conseguir sustentar o peso, de não conseguir elevar a carga, né, e fazer a extensão do quadril de uma forma adequada. Então, quando a gente vem aqui, arruma o padrão do movimento, coloca a extensão torácica, coloca a extensão lombar, faz com que ela abra o peito, o tórax e olhe para frente, aí ela já fica com uma mecânica mais adequada, aí sim ela consegue progredir o movimento, aí ela consegue progredir a carga e se desenvolver dentro do esporte. Já olhando para essa segunda imagem, o que a gente vê? A gente vê praticamente a mesma dificuldade ali de agachar, e se a gente generalizasse achando que é só amplitude de coluna, de repente a gente nunca ia melhorar ou ser assertivo com essa paciente. Então, aqui o que falta para essa segunda moça foi o quê? Uma amplitude de dorsiflexão. Então, falta de dorsiflexão vai gerar uma compensação. Ela vai ter que compensar o joelho, o quadril, a lombar. Olha como a lombar dela está trabalhando muito mais aqui para ela poder manter esse movimento de agachamento, tá? Então, quando a gente vai lá e é preciso no que o paciente precisa melhorar, a gente foi lá, encontrou, trabalhamos mobilidade de tornozelo, e aí ela consegue ter uma amplitude mais adequada, consegue ter um movimento mais limpo, né, de compensações, e aí sim ela vai conseguir se desenvolver, levantar carga e fazer um movimento com menos compensação e com menos gasto energético, menos dispêndio de energia. Beleza? Então, estabilidade e mobilidade, a gente desenvolve técnica. Então, o CrossFit, eu acho que é um dos poucos esportes que exigem amplitudes grandes de movimento. Então, a gente vai ver que vai fazer, por exemplo, um movimento acima da cabeça, onde você precisa de uma abdução de ombro, uma extensão de ombro muito grande, fazer aqueles exercícios em argola, a gente precisa de uma boa mobilidade, mas de nada vale a gente ter mobilidade se a gente não tem a força, não tem estabilidade para sustentar, tá? E aí, quando a gente vai equilibrando essas duas frentes, a gente vai desenvolvendo a técnica. Aqui
um videozinho falando do movimento que é o overhead squat, que é um movimento de agachamento com a barra acima da cabeça, com os cotovelos em extensão, né? Braços também em flexão de ombro. E aí, aqui é um movimento correto, né? Um padrão correto de movimento, o que a gente o que é exigido dentro desses, quais são os parâmetros exigidos. Então, uma boa base de sustentação, uma boa abertura de tórax, abertura do ombro, estabilidade dessa barra, uma boa curvatura e mobilidade da coluna lombar. O paciente tem que ter um tilt de quadril, ter esse bom movimento, né, de anteriorização e posteriorização do ilíaco para conseguir fazer um agachamento livre de compensações da coxa femoral e coluna lombar. Então, quando a gente vê um movimento assim, que a gente vê um movimento limpo, correto, quando a gente treinar os nossos olhos para poder entender o perfil do esporte que você está trabalhando, treinar nossos olhos para avaliar aquilo, cara, entender de padrões compensatórios e ver falhas de movimento vai se tornando um hábito, um treino. E a hora que a gente vê alguém já fazendo um exercício errado, já fica fácil ali de diagnosticar e de entender. Óbvio que a avaliação sempre vai nos nortear, fazer avaliação da amplitude de movimento, de força muscular, de mobilidade articular, isso é sempre importante. Então, um movimento esportivo que é desprovido de mobilidade, de coordenação, de força e de concentração, torna-se potencialmente lesivo. Cara, então essas 4 frentes para mim são importantíssimas, não só para o CrossFit, mas quando a gente fala de esporte de maneira geral, né? Então, mobilidade, coordenação, força e concentração. Tá? Não adianta o cara estar fazendo um exercício de CrossFit ali, pensando na conta que ele tem que pagar, que ele tem que terminar rapidinho, que tem que buscar o filho no colégio. Não, você não está ali, você não vai estar treinando de uma forma adequada, você não vai estar 100% exigindo as suas capacidades. Então, estar concentrado, estar focado no treino, estar preparado, isso faz toda a diferença. Então, esses são alguns vidinhos de orientações que eu dou para os meus pacientes. Então, uma autoliberação facial, exercício de mobilidade, de coluna. Então, dentro de avaliação específica, a gente entende o que o paciente, o que a gente precisa ajustar naquele paciente. E aí, eu passo exercícios específicos para que ele faça antes do treino, para que ele faça em casa, para poder se desenvolver e fazer um exercício cada vez mais livre de compensações. Então, aqui nesse terceiro vídeo, uma ativação escapular, aqui uma mobilidade de quadril. Então, dentro de cada limitação, a gente atua aí de uma forma mais específica. Essa é a Flávia, ela é a dona do box que eu trabalho, que eu atuo, onde eu treino também, e ela é extremamente dedicada. Eu fiz uma avaliação de risco de lesão com ela agora no início do ano, e daí eu desenvolvi uma planilha específica para que ela fizesse de exercício de força, de mobilidade, dentro das fraquezas dela. E, cara, ela é muito dedicada, ela é uma pessoa que realmente ela faz tudo certinho, bem bonitinho. É muito legal trabalhar com pessoas que realmente se propõem a fazer o trabalho. E ela tem resultados incríveis. Hoje, cada dia que eu chego lá no box, ela fala de um exercício diferente que ela conseguiu fazer, conseguiu bater PR, né, que são personal records, ou seja, aumentar a carga e conseguir fazer uma repetição máxima do movimento com aquela carga, melhorando na ginástica, melhorando dentro das solicitações de mobilidade que ela precisa. Então, só tenho feedback positivo quando a gente trabalha e faz um tratamento específico, alinhado e preciso. Então, aqui foi a primeira vez que ela começou a fazer um ganho de mobilidade e rotação interna de ombro, no alongamento de cápsula posterior.
E aí, quanto ela já ganhou. A gente tem essa mensuração do quanto eles melhoraram, do que eles ainda precisam melhorar. Então, a avaliação guia e é respaldo para qualquer tratamento. Então, galera, finalizando aqui, deixo os meus contatos. Espero ter trazido alguns questionamentos, espero ter conseguido dividir com vocês algumas coisas legais e que principalmente a gente consiga realmente abrir um leque e tirar preconceitos existentes para que a gente possa sempre fomentar o esporte, sempre buscar crescer, então dentro do esporte, sempre que a gente consiga sempre ser preciso, trabalhar dentro da fisioterapia esportiva, ou ter um contato, uma comunicação com o coach, com o personal, com o educador físico, com o médico, onde realmente a gente tenha respaldo do que a gente está falando e que a gente consiga, de repente, desmistificar um pouquinho algumas questões voltadas ao esporte e cada vez promover mais a saúde, o bem-estar, a mobilidade, que eu acho que é isso que move a gente e faz a gente estar aqui numa terça-feira à noite também, tá? Desde já eu agradeço e fico abertas aí a sugestões, a dúvidas. Perfeito. Valeu, Rai. Deixa eu já colocar algumas coisas. Pessoal, se alguém tiver alguma sugestão, pode mandar aí no chat, eu vou falar também. Então, o que eu achei muito interessante que eu queria que o pessoal entendesse, Rai, é essa questão. O CrossFit machuca? Machuca, claro. Mas aí, ainda menos do que alguns dos esportes, futebol, rugby, né? Enfim. Então, assim, machuca como qualquer esporte. O que precisa? Uma somatória de fatores. Então, assim, a primeira coisa, você entender os fatores de risco, que foi exatamente o que a Rai falou. A pessoa que oscila muito nas cargas, pega carga pesada que não consegue, pega carga leve, faz as repetições erradas. Sabe, o coach tem que entender, orientar, sabe, corrigir. Então, assim, tem box de CrossFit que tem um coach para 20 alunos, aí tem box de CrossFit que é um coach para 5 alunos, sabe? Então, isso também já muda. O preparo do aluno é a adesão, né? Porque, assim, não é só chegar e treinar, tem que ter um aquecimento muito bom, tem que ter o resfriamento muito bom, os alongamentos, enfim. Isso que a Rai fez com a dona do box lá, isso seria um sonho de todo mundo. Imagina uma pessoa chegar para você, fazer sua avaliação de risco e especificamente mostrar para você o que você precisa melhorar de mobilidade, o que você precisa fazer de força. Então, isso aí é muito bom. O que acaba não acontecendo no CrossFit, porque as aulas são para muitas pessoas. Então, às vezes, você vai treinar uma coisa que a outra pessoa é boa, mas para vocês tem mais dificuldade. Então, assim, é interessante você ter consciência corporal, conhecer o seu corpo, conhecer seus limites. Porque o que eu vejo a galera machucando muito é porque eles ultrapassam os limites de aptidão física de cada um, tá? Outra coisa que eu acho legal falar é que, assim, o CrossFit lesiona e tudo, mas tem muito mais benefícios, né, Rai, do que coisas ruins. Tudo isso que a Rai falou, você tem que pensar ainda que melhora toda essa função cardiovascular, né? Como é um esporte muito sistêmico, então é uma melhora sistêmica, né? E outra coisa também é a interação que tem no CrossFit, é uma coisa que não tem em nenhum outro esporte. Então, todo mundo se ajudando, todo mundo se conhece, fica mesmo uma família. A hora que você vê, virou seus amigos mesmo, você está saindo com eles, indo na casa deles, sabe? Vira uma família mesmo. Então, essa questão de interação social é extremamente importante, né? Ainda mais hoje em dia, que tem uma vida muito corrida, cheia de estresse, ansiedade. Então, você chega lá, é uma válvula de escape mesmo para você espairecer. E o que eu vejo, assim, os profissionais de saúde, eles sugerindo muito esporte. Eu acho que você tem que fazer isso, mas sem a devida assim, avaliação correta, né? Então, assim, é interessante que a gente sugere, né, tem que sugerir um esporte adequado para a pessoa, dentro das limitações dela e tudo mais, mas é importante ouvir a opinião também do paciente. Às vezes a pessoa quer fazer CrossFit, né? Então a gente fala, talvez consiga fazer CrossFit? Consiga.
mas vai ter que adaptar isso, 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 isso. Porque senão você pega e fala assim, não, vai fazer natação, que não tem carga, não vai sofrer trauma. Mas a pessoa não sabe nadar, a pessoa não gosta de nadar. Então ela vai acabar desistindo, vai acontecer o pior, ela vai ficar sedentária. Então aí vai aquele caminhão de doença que a gente já sabe lá, diabetes, hipertensão, enfim. Então, isso é muito importante. Se a pessoa chegar e falar, eu quero muito fazer CrossFit, a gente tem que fazer, como profissional de saúde, lógico, tentar fazer de tudo para que ela volte com saúde e se mantenha com saúde. Porque quem treina sabe, ninguém gosta de ficar sem treinar, né? Ninguém gosta de ficar um mês sem treinar, 2, 6, um ano sem treinar, é péssimo. Então, cuidado com isso. Né, Rai? O que você acha? Eu acho que, assim, o que você colocou é muito importante, porque a gente entender o paciente como um todo, não é só a atividade física que ele faz, mas é a forma como ele trabalha, tudo. E que nem você falou, o CrossFit é um círculo social. Tem gente que não tem tempo enfim, de fazer amizades, e ali é um tempo onde passa até de lazer, de constrói amizades, vai na casa um do outro, divide experiências. E aí, quando eu tomo um posicionamento de, sem entender o esporte, simplesmente falo assim, olha, para de fazer CrossFit. Às vezes eu estou desvinculando um paciente do único vínculo social que ele tem. Então, isso é muito sério. Então, não é simplesmente parar de fazer o esporte. Quais são as limitações que impedem ele de fazer determinados movimentos? Ser específico para orientar ele, para que ele faça aquele exercício de forma adaptada, como você falou, mas não necessariamente eu tire ele da prática esportiva. Porque, às vezes, é o que o paciente gosta de fazer. E todo mundo que sabe que exercício, atividade física, estar em movimento é a melhor coisa, é fundamental para a gente poder estar em saúde, né? Se manter bem e não ter esse caminhão de doenças, como você falou. Então, eu recomendo para o meu paciente assim, cara, se você gosta de dança, se você gosta de zumba, se você gosta de fit dance, é isso que você tem que fazer, mas esteja em movimento, esteja envolvido com o que você faz. Não adianta você simplesmente fazer o Pilates porque falam que é bom e você não gostar daquilo, tá? Então, acho que isso que o Matheus colocou é muito importante a gente entender qual que é esse círculo social, qual que é a impactação dessa atividade na vida daquela pessoa. Perfeito. Eu não sou de falar da minha vida pessoal, mas nesse caso acho que é um ponto que eu possa abrir uma exceção. Eu faço CrossFit há 6 anos. E 6 anos todo dia, tipo, eu não, dificilmente eu falto, então e eu nunca me lesionei. É claro que eu vou com muito cuidado, sei o meu limite, né? Eu, por conhecer também um pouco da teoria, assim, eu também, isso me ajuda, mas eu nunca machuquei e também tenho amigos que nunca machucaram. Mas, assim, os extremos acabam sendo complicados. A pessoa que está começando e a pessoa que já passou muito tempo e aí está competindo. A pessoa que compete também tem uma maior chance de lesão. Então, a gente tem que se atentar a esses atletas. E o que a Rai falou, as três articulações que mais machucam: ombro, lombar e joelho. Então, esse provavelmente é o que você mais vai encontrar aí no seu consultório. Então, Rai, deixa eu abrir para as perguntas, que eu já vi que tem 3 perguntas aqui. Ó. A primeira, quem falou foi o Luan. Luan, pode abrir o áudio e perguntar, então, fazendo favor. Boa noite, Rayane. Boa noite, Lamari. Boa noite, pessoal. Boa noite. A minha é uma questão mesmo, levantar a questão. Eu sei que o tema não é sobre especialmente o que eu vou falar, né? É mais a prevenção do CrossFit, mas eu fiquei de cara ver uma grávida fazendo a questão do CrossFit, né? É incrível. E eu queria saber se tem um acompanhamento em todas as academias, é obrigado a ter um acompanhamento de fisioterapeuta ou alguma pessoa na área da saúde. E a outra questão é se a gravidez ela interfere, porque, por exemplo, pessoas grávidas não podem, pelo menos não é indicado a fazer um esforço excessivo, né? E contrações isométricas, como exemplo, por exemplo, porque tem a mudança de centro de gravidade da grávida, tem a rotação do quadril da mulher. Então, eu queria saber qual que é a adaptação que tem em questão da mulher grávida, se você poderia me falar.
sempre tem que ter o acompanhamento, né, do médico, principalmente ele que está fazendo o pré-natal da paciente, então é importante que ele esteja ciente, né, e se essa gravidez for uma gravidez natural, for uma gravidez que está indo tudo bem, não tem nenhum descolamento, ela não tem nenhum fator de risco associado, ela vai fazer nas condições que ela conseguir, né, óbvio que tem uma orientação ali, a Ju já era uma pessoa treinada, ela já mandava muito bem no CrossFit, então ela não tá fazendo, tipo, nenhuma loucura, ela tá ali acompanhada. Realmente choca, né, quando a gente vê ali a grávida, poxa, subindo corda, com aquele barrigão puxando uma barra para cima, mas, assim, são muitas crenças que a gente tem e que a gente precisa rever algumas coisas, né? Então, tem um acompanhamento, sim. Você perguntou se nos boxes tem isso aqui. Dentro da realidade, sim, de Maringá, a maioria dos boxes tem fisioterapeuta, sim, tem suas parcerias, não necessariamente a físio fica dentro do box, mas, assim, tá a questão da fisioterapia aqui dentro do CrossFit é muito bacana, é bastante difundida, bastante gente procura, entende a importância. Óbvio que a gente, né, ainda tem muito a crescer, mas dentro da realidade aqui de Maringá, a gente vai muito bem, assim, dentro do meu ponto de vista, né? Mas a Ju teve, sim, todo um acompanhamento, tá? E não é assim, tô grávida, quero começar a fazer exercício para ser saudável e começar a fazer CrossFit, fazer isso. Óbvio que se fosse alguém que estivesse começando agora a praticar CrossFit grávida, talvez ela tivesse que esperar um tempo do início da gestação, né, que ela tem maior risco de aborto, enfim, aí cada caso é um caso. Que no caso da Ju, ela já era extremamente treinada, participava de competições, enfim. Deu para entender? Ficou claro? Deu sim, muito obrigado, viu? Boa, isso mesmo, vou dar o que eu vejo aqui em Rio Preto, né? Então, lá no meu box, nossa, ano passado houveram muitas gravidez, muitas mesmo. Eu acho que 5 ou 6 mulheres ficaram grávidas e todas continuaram treinando, elas adaptam vários movimentos, né? Essa atleta que a Rai mostrou, com certeza ela tem muito tempo de CrossFit, ela tem uma técnica afiada, então, assim, difere. Mas elas iam lá para fazer mais corrida, bicicleta, sabe, subida na caixa, movimentos assim que elas fariam perfeitamente um funcional. Acho que elas gostam de lá, isso faz bem. Então, e inclusive tem um médico especialista nisso lá, né, um obstetra, e aí ele era o médico, inclusive, delas, então, e ele fazia CrossFit, faz, né, ainda, no caso. E aí ele orientava e tudo, e o que ele costumava falar pra gente é que tinha que ter muito cuidado no final da gestação, assim, no início fazer uma série de exames e testes, mas depois que isso passasse, pode treinar nos limites, só evitando trauma direto, essas coisas cair, coisas básicas, assim. O que vai evitar ali geralmente é impacto, né? Tipo, saltos, enfim, mas que nem o Matheus falou, você pode fazer um step box, fazer um afundo, enfim, pode adaptar isso, escalonar esse exercício para menos, né? Uhum. Pensa que os benefícios da atividade física são os mesmos para qualquer pessoa. Ela pode estar grávida, pode ser um jovem, um adulto, um idoso. Os benefícios são os mesmos. Jonathan, o áudio perguntar? Oi, boa noite, Rayane, boa noite, pessoal. Então, a minha dúvida é mais sobre a biomecânica de um movimento que eu vi ali num slide seu, de um agachamento. Não sei, acho que para a galera entender melhor, se puder abrir aquele slide daquele agachamento, aquele que mostra uma mulher agachando errado e uma na posição certa. Se conseguir reproduzir aí, acho que fica mais fácil da gente entender. Você consegue apresentar aí de novo? Rai, vê se você consegue abrir aí. Consigo, só um pouco. Aí, já vai abrir já. Isso, aí eu pergunto. Aí. Peraí, deixa eu... Isso, ó. Assim, a gente sempre aprendeu, ou pelo menos os nossos professores, a maioria deles sempre falou, que o agachamento correto é aquele que o joelho não ultrapassa a linha da ponta dos pés. E ali na segunda imagem, por exemplo, a gente vê a mulher, né, fazendo agachamento
e ultrapassando um pouquinho. Por exemplo, numa reabilitação de um indivíduo não atleta, essa biomecânica é correta ou não? A gente tem que levar em consideração, sim, alguns detalhezinhos, né? Mas essa é uma imagem de internet, mas comparado ao primeiro padrão para o segundo padrão, ela já não está muito melhor do que no primeiro? Então, Sim, se a gente for fazer essa comparação, pode ser que essa moça esteja em evolução, né? E, de repente, ela ainda tenha que ajustar, e aí, de repente, a mobilidade que ela esteja precisando trabalhar aqui não seja só de tornozelo, talvez tenha um pouquinho de lombar, de coxa femoral, mas a técnica dela na segunda imagem já está muito mais adequada do que na primeira. Então, de repente, o joelho dela está ultrapassando um pouquinho a linha do dedão ali, talvez isso não vai ser tão ruim para ela quanto se ela tivesse continuando fazendo dessa forma, né? Talvez ela ainda precise ganhar mais mobilidade de tornozelo, enfim. Mas eu quis trazer aqui, ilustrar um parâmetro de evolução, né? Pode ser que, de repente, ela estivesse no segundo, sei lá, estivesse ainda em processo de tratamento. Acho que é mais questão de ilustração mesmo. Isso aí. Posso complementar, Rai, Joe? Claro. Eu ia falar, mas o meu amigo Alexandre já me ajudou aqui no chat. Essa regra aí do joelho ultrapassar a ponta do pé já caiu. Já, Cláudia, explica um pouco para a gente, fazendo favor. Vê se você consegue abrir e explicar para a gente. Então, essa regra já caiu, assim, em estudos de biomecânica. O que importa é a mobilidade, a gente manter uma amplitude máxima da articulação. Isso acho que é mais relevante hoje em dia, né? Se você tiver com uma mobilidade boa, se tiver com uma estabilidade boa de joelho, isso não é tanto problema. Acaba acontecendo um pouquinho do joelho passar. Essa regra aí, ela acabou caindo há um certo tempo. Depois eu peço para o Xandog explicar melhor para a gente. Mas até onde a gente tem visto, assim, mais o que importa é você ter uma amplitude completa, né? Quanto maior a tua amplitude de tornozelo, enfim, você conseguir ter um arco melhor de movimento, isso é mais fundamental do que, de repente, ela tá ali ultrapassando um pouquinho a linha do joelho, enfim. Beleza. Então, Ingrid, pode perguntar pelo chat, aí a Rai já vê. Calma aí, deixa eu abrir aqui, galera. É que ela deve estar escrevendo, né? Ô, Rai, enquanto ela escreve, eu vou perguntar uma pergunta assim mais pessoal. Como que funciona para se filiar assim nesse Anjos do Odd? Eu sempre tive essa dúvida. Você passa por um processo seletivo, né? Você entra em contato com eles lá, e você vai responder, eles vão te enviar algumas perguntas, você vai ter que passar por uma triagem a respeito do que é, da modalidade do CrossFit, né? Você está por dentro do que acontece. Pelo que eu entendi, quando eu entrei, eles sondam mesmo, assim, sabe? Se você realmente trabalha com esporte, seu Instagram, suas repercussões, enfim, né? E aí você acaba se tornando um membro. Eu pago uma mensalidade, né? E aí eu tenho o direito de uso da marca e de toda a troca que a gente tem na comunidade de informações, de aulas. Entendi. Massa, legal isso aí. Massa pra caramba. Se quiser, a gente faz a indicação lá. Tá. Ixi, agora eu preciso terminar uns negócios, mas eu acho isso muito interessante. A gente volta a falar disso depois. Sim. A gente perguntou, tá aqui no chat. Rai, você consegue ver? Quando a pessoa tem hipermobilidade, sendo atleta ou não, ela é mais susceptível à lesão praticando o CrossFit ou é um esporte que a favoreça mais na parte de estabilidade? Eu acho que, assim, a hipermobilidade vai ajudar ela em alguns exercícios, porque o que mais a gente vê é falta de mobilidade dentro dos movimentos de LPO, de ginástica, mas e trabalhar a força muscular, que vai ajudar a ter um controle dessa hipermobilidade, né? Então, se tem uma hipertrofia, você vai ter uma estabilidade maior da articulação. Então, não é um problema você ser hipermóvel. Só que no CrossFit ele tem uma questão muito
proprioceptiva, você vê que não tem espelho em box de CrossFit, então é muita percepção corporal. Então, essa percepção também de você não exceder, enfim, né, de você entender suas capacidades, entender o teu corpo, isso também faz parte da prática do esporte. Então, eu não vejo a hipermobilidade como uma coisa ruim, pelo contrário, ela até favorece dentro de alguns movimentos, tá? Mas tendo essa questão perceptiva do teu corpo, enfim, até onde você pode ir e chegar. Se o Matheus quiser complementar aí, mas... Que pergunta difícil. Boa pergunta, Ingrid. Então, vou falar do que eu sei da hipermobilidade, mas assim, não existem estudos relacionados à hipermobilidade e CrossFit, sabe? Então, a gente não pode bater o martelo e falar que favorece ou que atrapalha, mas assim, de experiência prática comparada a estudos de outros, né, de outras modalidades, por exemplo, já é comprovado que a hipermobilidade facilita o nado borboleta, porque o ombro consegue uma amplitude maior e, consequentemente, ele consegue mais força, sabe? Na ginástica olímpica, na ginástica artística, é praticamente um pré-requisito você ser hipermóvel. O que os atletas hipermóveis, eles têm muita facilidade no CrossFit? Nos movimentos ginásticos, eles têm muita facilidade, e nesses movimentos que exigem bastante amplitude, igual a Rai mostrou, aquele overhead squat. É um movimento bem complexo, você precisa ter bastante mobilidade aqui no peitoral, né, no ombro, e encaixar certinho o quadril, então eles acabam tendo facilidade para esses movimentos. Para fazer exercícios como pistol, né, que é aquele agachamento com uma perna só, a mobilidade de tornozelo tem que ser muito grande, a mobilidade de quadril e joelho, mas lembrando que tudo que é extremo tem seus riscos, né? Então, assim, hipomobilidade é ruim, hipermobilidade também é ruim em alguns pontos. O interessante é fazer o que a Rai falou, achar esses extremos e trabalhar, né, para estabilizar isso. A hipermobilidade, basicamente, é claro, a gente vai corrigir com fortalecimentos neuromusculares, assim, né? Então, assim, não é ficar lá levantando ferro na academia que você vai tratar. A hipermobilidade não tem tratamento, você tem que corrigir, né? Manter isso estável. Então, assim, acaba ajudando para umas coisas, acaba atrapalhando para outras. O que você tem que ter cuidado. Por exemplo, eu tive um paciente que ele tinha hipermobilidade no ombro, daí ele machucou, fazendo exatamente esse movimento que a Rayane mostrou, que é o overhead squat. Estava com uma carga muito pesada, desequilibrou, o ombro foi para trás e deu uma luxação de ombro. Então, assim, o que seria o certo? Ele ter passado com o fisioterapeuta, lá com a Ray antes, e aí ela ia falar, você tem uma hipermobilidade de ombro, toma cuidado com os movimentos de overhead squat, os movimentos tal. Ele já não ia ter colocado aquela carga, ele já ia ter ido com mais cuidado, tá? Aquecer melhor. Então, a melhor coisa é a avaliação correta. A Rayane já jogou tudo mastigado para vocês. Faça essas avaliações e a prevenção vai ser muito melhor que o tratamento. Esse paciente, inclusive, ele ficou 6 meses tratando lá comigo, voltou, né, agora, mas aí ele já perdeu a confiança, sabe, ele tem receio, por mais que a gente trate tudo, porque é bem traumático na hora, no meio de todo mundo, assusta, né, uma luxação. Exato. E aí, um paciente desse, a gente, passando por nós antes, a gente com certeza já indicaria alguns exercícios de estabilização articular para ele fazer antes do treino, né? Então, a estabilização do cinturão escapular, rotadores externos, a gente trabalharia manguito, e é uma certeza que ele não ia ter problema com a hipermobilidade? Não, mas era um respaldo, ele ia ter uma força muscular maior ali para estar preparado para esses movimentos, né? E lembrando que hipermobilidade não tem graus de hipermobilidade, depende da penetrância e da expressão do gene. Então, acaba sendo bem individual, mas de maneira geral é isso que a Rayane falou e eu complementei um pouquinho. Beleza? Mais alguém tem alguma pergunta? Eu queria que o Alexandre explicasse lá da regra, ele falou que está procurando aqui o texto. Mas Alexandre! Depois eu... Opa, e aí, Rai? Presta atenção aí, galera, que é importante. O Joe vai explicar certinho agora. Beleza. Eu estava olhando aqui, eu faço CrossFit também e trabalho com biomecânica, né? Então, meio que quando eu entrei no CrossFit, eu nunca tinha estudado isso,
Então, para mim, também tinha essa regra do joelho nunca passar a linha da ponta dos pés, né? Daí, depois eu fui estudar, e daí agora eu procurei aqui certinho, o que eles falam, né? Que existia um mito de que você não deveria passar a linha dos pés. Então, um cara escreveu num livro na década de 70 isso aí, e se perpetuou nas academias, principalmente, né? Se você olhar no LPO, sempre os atletas vão passar a linha do pé. Daí eu procurei aqui, então, por que pode passar a linha dos pés? Na verdade, você compensa com as outras articulações, né? O importante é você manter o seu centro de massa dentro da base. Então, pensa que o centro de massa está ali na altura da lombar, e você precisa manter aquilo ali nem para frente, nem para trás. Então, você joga o joelho para frente, mas joga o quadril mais para trás. Mantém uma lordose lombar certinha, com o padrão da coluna, e você compensa. O que não poderia seria só passar o joelho e a costa também desabar para frente. Então, basicamente é isso. Você pode usar diferentes estratégias multiarticular para manter o centro de massa dentro da base de apoio ali. Beleza? Bacana. Daí tem uns artigos aqui disso, depois eu separo e mostro pro Matheus, ele passa para vocês. Legal, se puder mandar para mim também, Alexandre. Eu mando para você também, Rai. Valeu. Gente, perfeito. Como fica fácil com muita gente boa aqui assistindo a aula, né? Então é isso aí mesmo, Joe. O segredo é o seguinte: o centro de gravidade está no centro de massa ali, tá? Esse é o segredo. As pessoas se preocupam muito com o joelho, então parece que é assim, é só não ultrapassar o joelho que o joelho está salvo, mas tem todo um movimento multiarticular, né? Isso aí. Beleza, gente? Nossa, 9 horas já, coitada da Rai. Para finalizar, muitíssimo obrigado, de verdade. Nossa, nem sei como agradecer, foi uma super aula, na verdade, quase um show. Então, aprendi bastante também, tenho certeza que todo mundo aprendeu. Vocês gostaram aí? Manda umas palminhas, uns foguinhos aí para a Rai, vamos ver no chat aí. Agradeci. Valeu, galera. Então, depois a gente vai se falando. E, de verdade, muito obrigado. Já lembrando que terça que vem tem mais. Quem quiser, é só falar. Gente, brigadão. Rai, se você quiser dar um tchau aí para a galera. Valeu, agradeço mesmo a oportunidade. Sempre importante a gente estar realmente dividindo informações. Quem está aqui falando nunca está com a razão. A gente tem, lógico, sugestionamentos. E é sempre importante a gente se confrontar para que as ideias cresçam e a gente possa evoluir, fomentar sempre a boa participação dos atletas, dos fisioterapeutas e dos coaches dentro do esporte, tá? Manter a comunicação sempre é foda. Valeu, obrigada mesmo. Rai, quando eu estiver aí por Maringá, vamos marcar um treino aí, hein? Com certeza. Beleza, gente? Brigadão. Boa noite a todos. A aula está gravada logo no YouTube aí. Abraço. Valeu, galera. Até mais.